Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre um tema bastante interessante aí para vocês. Acontece que não faz tanto tempo que eu tô ativo realmente no canal. Esse canal aqui ele já existe desde quando eu cheguei aqui no Chile. Acho que o primeiro vídeo que eu coloquei foi em setembro de 2016, quando eu recém cheguei aqui no Chile. Só que agora faz acho que um ano só que eu tô ativo realmente no canal. Acho que nem um ano faz que eu tô realmente ativo no canal. E nesse pouco tempo que eu tô ativo no canal, tem uma coisa que tá me preocupando, porque tem muitos brasileiros que estão vindo para cá e estão voltando pro Brasil. E isso significa perder dinheiro. Esses brasileiros que estão fazendo isso estão perdendo a economia que fez, o tempo que gastou para se organizar para vir para cá. E são por erros muito simples. Por isso que eu queria fazer esse vídeo para vocês, para que você também não erre. E você não gaste o seu dinheiro dessa forma, ou seja, não perca o seu dinheiro. Tá certo? O que é que está acontecendo? Eu, desde quando eu estou ajudando as pessoas aqui, de repente recebo informação, ou então a pessoa nem vem para cá, mas manda um e-mail ou uma mensagem no meu Instagram. Vou deixar aqui o Instagram para você que queira me seguir nas redes sociais. E diz, olha, já eu cheguei no Chile, tal, não sei o que, e depois de uma semana manda outra mensagem para dizer que foi embora. E eu vejo que os erros, na maioria das vezes, são os mesmos. Então por isso que eu vou passar agora para vocês erros dos brasileiros que vêm aqui para o Chile e depois tem que voltar para o Brasil, perdendo assim a oportunidade e, claro, perdendo também o investimento, o dinheiro que gastou para poder vir aqui para o Chile. Um dos erros mais comuns que está tendo é o seguinte: as pessoas chegam em Santiago, porque compram o voo, sei lá, se vem de Curitiba, Santiago, e aí quando chega em Santiago, mas o seu destino final não é Santiago, por exemplo, é Porto Montt, é Punta Arenas, é Puerto Natales, é Puerto Williams, não sei qual é a cidade que você vai querer morar. Mas se a sua cidade que você quer morar não é Santiago, e aí chega em Santiago, aí vai comprar a passagem em cima da hora para poder ir para aquela cidade que você quer. Tá acontecendo muito, gente, não pode fazer isso. Você não pode deixar para comprar uma passagem aérea de um dia para o outro, porque de um dia para o outro fica muito mais caro. Você precisa comprar a passagem aérea com antecedência. Se você já sabe que você vem, comprou sua passagem há 3 meses, por que não comprou já a passagem de Santiago ao destino final onde você vai estar? Então as pessoas estão fazendo isso, deixa para comprar em Santiago. O que é que acontece? Compra muito mais caro, o dinheiro que trouxe uma quantidade X, já o orçamento já vai ficar cortado, porque já não vai ser o mesmo orçamento, porque teve aquele gasto muito maior do que o esperado, e aí comprou uma passagem aérea muito mais cara do que o que realmente valia se tivesse comprado com a antecedência que comprou a primeira passagem. Então esse é um dos pontos principais. As pessoas estão gastando muito dinheiro com a passagem aérea, comprando a passagem aérea quando chega no Chile. E isso não se deve fazer. Deve comprar sua passagem aérea ainda no Brasil, comprar, já deixar tudo pronto, aonde é que você vai, o destino, tudo. Isso é muito importante para você gastar menos dinheiro, guardar mais dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você tiver aqui, quando você chegar, para você se organizar, vai ser melhor. Você não vai passar tanto perrengue, tanta dificuldade. Então esse é um dos pontos que está acontecendo aqui com os brasileiros. Outra coisa, não trazer dinheiro. Tem muita gente que não está trazendo dinheiro. Traz uma quantidade X e a outra parte deixa no banco do Brasil. Ah, não, porque eu tenho Itaú e tem Itaú no Chile. Ah, não, porque eu tenho Santander e tem Santander no Chile. Só que, gente, o banco que tem aqui não é o mesmo banco que tem no Brasil. Eles não têm ligações, entendeu? Pode até ter, mas você precisa fazer todo um trâmite, todo um processo. Então, a sua conta do Itaú lá no Brasil não vai ser automaticamente transferida para o Chile. Não é assim que funciona o sistema bancário. Tá certo? Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então, se você tem dinheiro na sua conta lá no Itaú, na onde for,
tira esse dinheiro e traz o dinheiro vivo para cá, tá certo? Se você não quer trazer todo o dinheiro, porque realmente de repente pode passar alguma coisa e sei lá, a gente andar com dinheiro também, às vezes, né? Mas faça uma outra forma, não deixe o dinheiro na sua conta. Não deixe o dinheiro na sua conta porque não adianta. Compra aquele cartão de crédito internacional que você coloca em dólar. Tem um cartão de crédito que você é um cartão de crédito pré-pago internacional, que você compra créditos em dólares nele e aí você pode utilizar como cartão de crédito. Faz isso, ou então, sei lá, faz outra forma, mas não deixe o dinheiro na sua conta porque não adianta. Não vai ter como você transferir esse dinheiro para cá, tá? Vai ser um perrengue, vai ser uma dificuldade. É melhor você trazer o dinheiro em efetivo no seu bolso. Bota uma parte no seu bolso, outra parte, sei lá, debaixo do tênis. Faz alguma forma de trazer o dinheiro, mas traz o dinheiro em efetivo. Em efetivo, que a gente chama aqui é cash, né? O dinheiro vivo. Então, essa também é uma problemática que tá levando algumas pessoas, porque aí chega aqui, aí não tem como transferir, aí vai transferir para o Western Union, o Western Union cobra uma taxa e não sei o que, e aí consegue transferir por outra forma, também cobra uma taxa, e aí no final o orçamento que você tinha de novo diminui. Então você diminui o orçamento pela passagem aérea, já diminui o orçamento pelas taxas que você vai ter que transferir dinheiro e não sei o que, não sei o que. Então, de toda forma, isso vai diminuindo os valores que você já imaginou que ia gastar. Quando você chega aqui, você tem menos dinheiro, menos possibilidade de continuar, e aí que se ferra, né? E aí que tem que voltar para o Brasil de novo, e aí perde todo o investimento que você fez. Outra coisa, não tem nada alugado. Gente, tem que ter alguma coisa já em mente. Onde é que você vai dormir quando você chegar aqui? As pessoas chegam aqui, aí chega no aeroporto, o táxi pergunta: para onde você vai? Não sei, não tenho nada alugado. Ou seja, o táxi vai te levar para algum hotel que você vai ter que alugar na hora. Ou seja, vai ter que reservar o hotel no mesmo dia. Também vai sair mais caro, gente. Se você fizer a reserva com antecedência, também sai mais barato. Aluga um hotel ou aluga um hostel, pelo menos por uns 3 dias. O seu interesse é morar, então você vai alugar um quarto quando você chegar aqui por mês, né? Mas como você não está aqui ainda, aluga pelo menos um hotel por uns 3 dias. 3, 4 dias, 5 dias, se você puder, aluga um hotel por uma semana, porque aí você vai ter uma semana para você ver o quarto melhor, porque você tem uma oferta de quarto aqui. Ah, mas eu não gostei desse quarto não, procura o outro, porque você tem uma semana para procurar. Se você vem sem ter pelo menos uma reserva de hotel, você vai pegar o primeiro quarto que vier, e aí o primeiro quarto que vier vai ser o mais caro, certo? Ou de repente vai ser um quarto mau, ruim, e aí você também não vai gostar. Vai dizer: puta, vou morar aqui no Chile desse jeito, desse quarto ruim, pagando caro. Mas por quê? Porque você não teve tempo de procurar o quarto. Se você tivesse uma reserva no hotel, quando você chegou, você tem uma reserva de 3, 4 dias, ou então uma semana, você tem uma reserva de 7 dias no hotel. No hotel não, num hostel, que é barato. Num hostel, 7 dias num hostel, tal, tranquilo. No outro dia você pega, compra o jornal, lê lá no jornal os classificados. Ah, tem um quarto, eu vou visitar o quarto. Gostei do quarto. Não gostei desse quarto, não vou procurar. Amanhã eu vou procurar outro. Amanhã eu procurei outro. Escolher com calma, com tranquilidade, porque você tem aqueles dias ali no hostel. Se os dias do hostel já tiver pago, é melhor ainda. Você já tiver pago, já tá tudo pago, tá tudo certinho aqui. Ou no hotel, ou no hostel, você já tá com tudo certinho. Melhor ainda, porque você não vai nem se preocupar com o pagamento. Já deixou tudo pago antes no Brasil, entendeu? Comprou a passagem aérea já antes no Brasil. Já comprou a outra passagem para vir para o lugar final que você vai morar antes também no Brasil. Então pensa, gente, faz as coisas assim, organiza as coisas, porque tem muita gente que está voltando. E isso eu fico triste, porque eu sei que a pessoa demorou para juntar aquele dinheiro, né? Sei lá, trouxe 5 mil reais, trouxe 6 mil reais. E o dinheiro não valeu de nada mais, porque quando chegou aqui não tinha nada planejado, e aí se ferrou, teve que voltar para o Brasil. Então eu espero que não passe isso com você. Preste atenção, faz as coisas direito, organiza isso aí, deixa tudo organizadinho, porque quanto mais planejado você tiver, menos chance
de você ter que voltar para o Brasil, você vai ter. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa um comentário aí o que é que você achou desse vídeo. E eu vou colocar mais vídeos essa semana, se Deus quiser. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Valeu!